Vencendo a ansiedade em 3 passos na Bíblia. Esse vídeo vai edificar você aí, então fica comigo até o final. Here we go. Fala galera, estamos de volta. Esse vídeo eu quero falar para você como você pode vencer a ansiedade em 3 passos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, beleza? Um vídeo para edificar você, sua mente, suas emoções, seu espírito e que Deus possa te abençoar muito em nome de Jesus, beleza? Mas antes do primeiro ponto, já deixa o seu like aqui no canal, porque nós estamos trazendo conteúdos novos toda semana e para que você possa nos ajudar a continuar nesse trabalho, o teu like faz toda a diferença, a tua inscrição faz toda a diferença aqui, então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações do sininho, assim toda vez que a gente subir um vídeo novo, o YouTube vai notificar você quando nós estivermos com conteúdo novo, beleza? Material novo. Muito obrigado, seu joinha, conta demais aqui, fortalece muito o canal, obrigado, bora pro vídeo. Primeiro ponto, viva boas palavras, viva as boas palavras. Se você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo aí, agora é o Mateus Pastor que está falando aqui com você. E eu queria deixar essa palavra rapidamente para que você possa meditar e está começando o seu dia. De repente você está assistindo isso aqui de manhã, está começando o seu dia, ou de tarde, ou de noite, você está ansioso, fica tranquilo, Deus está no controle. Por isso agora neste ponto, você precisa aprender a viver as boas palavras. Editor, coloca para mim aí, livro de Provérbios 12, 25, capítulo 12, verso 25, diz assim: a ansiedade no coração pode abater o homem, mas uma boa palavra traz alegria. Em algumas traduções diz que a ansiedade no coração do homem o deixa abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então olha só como é importante você lembrar das boas palavras, daquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida, daquilo que já aconteceu de bom com você. Porque hoje a nossa ansiedade, ela nos leva a pensar em coisas que nem aconteceram ainda, né? Eu vou te falar aqui de um gráfico já no segundo ponto, mas eu quero que você entenda que a boa palavra, ou seja, a palavra que vem de Deus, ela sempre nos anima, nos deixa alegres. E olha só que interessante, porque a Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então se você estiver precisando de força, está abatido, está triste, está caído, então lembra das boas palavras, porque as boas palavras trazem alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força, então você vai se fortalecer. Então esse primeiro ponto, lembra do que Deus já te falou, lembra das coisas boas que Deus já fez na sua vida, e você vai começar a ter alegria no teu coração, e aquele abatimento, aquela tristeza, aquela preocupação, ansiedade, ela sai, porque a boa palavra, ela alegra o coração do homem. Aprenda a descansar, só Deus sabe o futuro. Segundo ponto, aprenda a descansar, meu querido, minha querida, só Deus sabe o futuro. Então só Deus consegue saber o que vai acontecer amanhã. Olha só o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, ainda que a gente tenha muita preocupação, ainda que eu trabalhe demais, que você trabalhe demais, para que as coisas possam acontecer, eu e você não vamos acrescentar nenhum segundo a mais de vida naquilo que Deus já acrescentou para nós. Ou seja, por mais que você esteja debaixo de uma pressão, essa pressão não vai fazer com que você viva um dia a mais ou um dia a menos. Não, por isso não temos o controle do futuro. Só Deus tem o controle do futuro e só Deus tem o poder de liberar para nós aquilo que Ele já separou dia após dia. Então olha só que interessante essa estatística sobre ansiedade. 40% das coisas que nos preocupamos nunca vão acontecer. Olha só esse gráfico, olha só esse dado que interessante. 40% das coisas que você fica assim, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, 40% nunca vão acontecer, nunca. E 30% das coisas que trazem ansiedade são coisas do passado, ou seja, já foi, não tem como você mudar aquilo que já foi. Então olha só, né? Nós estamos falando de 70% das coisas que a gente se preocupa não tem a ver com a gente, porque são coisas que nunca vão acontecer e coisas que já foram, coisas do passado. Então olha o que Jesus está falando. Por mais que você fique ansioso, preocupado, você não vai conseguir alterar o tempo que Deus já determinou sobre a sua vida. Então se hoje o tempo é um tempo de paz,
Aproveita esse tempo. Então, se hoje aquilo que você está vivendo é um tempo de tristeza, um tempo de peso, ora, meu irmão, minha irmã, continua confiando em Deus, porque só Deus sabe o futuro. Então, primeiro ponto, viva as boas palavras. Lembra daquilo que Deus te falou. E segundo ponto, aprenda a descansar em Deus. Porque por mais que hoje a situação esteja difícil para você ou para mim, nós temos que nos lembrar que as boas palavras que Deus liberou vão se cumprir. Por isso eu preciso descansar, porque só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Não se preocupe por aquilo que nunca vai acontecer, não se preocupe por aquilo que já aconteceu, porque a nossa fé está em Deus que opera no agora. Então agora mesmo, Deus pode mudar a tua sorte, mas para isso você precisa aprender a passar pelo processo de confiar e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Confia em Deus, amado, confia, porque Ele sabe o que faz. Terceiro ponto, volte a produzir. Olha só que revelação de Deus para você nesse terceiro ponto. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22, diz o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações, ou seja, as ansiedades deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então olha só que revelação de Deus para nós nesse vídeo. Se eu fico ansioso, eu paro de produzir, porque eu ouço a palavra, mas eu não consigo deixar que a palavra produza em mim aquilo que é o destino dela. Ou seja, se vem uma palavra de fé no meu coração e eu estou ansioso, preocupado, eu até ouço essa palavra, mas as minhas preocupações não a tornam frutífera, ou seja, não consigo produzir a fé que aquela palavra veio para trazer. Eu não consigo produzir a ação de Deus, eu não consigo produzir o milagre de Deus na minha vida, porque a minha ansiedade sufocou a semente, sufocou a palavra e ela não consegue produzir. Então, 3 passos nesse vídeo para que você vença a ansiedade. Primeiro, viva as boas palavras. Lembre aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre os milagres que já aconteceram e volte a viver aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. O segundo, aprenda a descansar, porque só Deus sabe o futuro. Não se preocupe por aquilo que nunca vai acontecer. 40% das coisas que você se preocupa nunca vão acontecer e 30% já aconteceram, já foi no passado. Não dá para você mudar. Agora, creia, descansa em Deus, porque o descansar em Deus é confiar de que o nosso futuro e aquilo que a gente precisa está nas mãos dele. E por último, volte a ser frutífero, volte a produzir, porque uma das coisas que nos leva à depressão é falta de trabalho, meu irmão, minha irmã. Então se você está sem trabalhar aí, volte a lutar espiritualmente pela sua vida, volte a orar, volte a cantar louvores, volte a escrever para Deus, volte a ter um tempo em família de qualidade, você e sua família, e esse bem-estar vai fazer com que você volte a produzir aquilo que Deus desenhou para que você produza. Lembre-se, um dia de cada vez. Eu produzi hoje, já está bom, posso encerrar o meu dia, amanhã eu volto a produzir. Tenha limites, não comece o seu dia produzindo e vá até meia-noite produzindo, não, existe tempo para você produzir, porque senão você vai ficar ansioso e a palavra você vai ouvir, mas você vai estar tão ansioso que você vai sufocar a semente, ela não vai conseguir produzir. Então deixe que a palavra de Deus entre no teu coração e produza a fé, produza longanimidade, benignidade, domínio próprio, paciência, amor, mansidão, os frutos do Espírito. E aí sim, você vai conseguir vencer a ansiedade. Toda vez que bater aquela preocupação, lembra das palavras que Deus colocou. Descansa em Deus e vamos trabalhar, vamos produzir, porque este é o tempo em que a igreja vai ganhar muitas almas para Jesus. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de dar o seu like, compartilhe essa palavra, se inscreva aqui no nosso canal. Fica com Deus e até mais. Valeu!